Boa noite a todos. É nosso reiterado compromisso, né, de compartilhar esta hora, na certeza de que a nossa sintonia, né, ela é antiga, ela é permanente, ela, mesmo quando alterna, né, por sermos uma comunidade, uns vão compensando as forças dos outros, e nós chegamos aqui com um lastro, né, de vivência, um lastro de testemunhos, de experiência de vida, fatores importantíssimos para que as palavras não sejam meramente o símbolo que time, conforme Paulo, para que elas tenham sentido de boa nova do Evangelho, para que elas sejam livro da vida, como a Bíblia, tá? Então, nossa proposta é esta, é a nossa confiança sempre é na característica coloquial da nossa conversa. O título, né, entrega, pode ser substantivo, né? A entrega pode ser verbo, entrega na forma imperativo, né? Como proposta ou como se fosse uma ordem, né? De Jesus. A base do título está no Salmo 37, versículo 5. Está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós estamos no dia 21 de fevereiro, né? 2022. Um dos motivos, realmente, a gente coloca os estudos de maneira muito assim transcendente, que eles sejam válidos para qualquer época. E, na verdade, algumas fundamentações que nós fazemos, elas se aplicam a qualquer época, se for pensar, né? Porque, por exemplo, se nós dissermos assim, nosso mundo atravessa lutas, a humanidade enfrenta crises, acontecem intempéries, desentendimentos, fatos noticiados pela mídia, isso acontece permanentemente. Sempre incidentalmente, nós temos detalhes, umas diferencinhas, umas peculiaridades, porque ao mesmo tempo que isto é constante, né? Nada é materialmente idêntico, igual. Essa volta é para dizer que, neste momento, achamos por bem aproveitarmos algum tema que nos remonte, que nos relembre, que trabalhe um pouco conosco aspectos da providência divina. Do ponto de vista kardecista, né, espírita, é muito comum nós chegarmos até numa discussão assim de fatalidade e livre-arbítrio. A tendência nossa em religiões tradicionais, às vezes, linhas cristãs tradicionais, era de achar que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E a gente trabalha numa linha de fatalidade, né? Segundo a qual nós somos meros objetos da realidade, participantes determinados do tabuleiro da história. Em termos kardecistas, a gente tem uma tendência até de inverter um pouco esse foco, né? A nossa tendência mais é de pensar assim, tem o protagonismo nosso na história, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, nosso empenho pela evolução. Então, dizemos, de certo modo, que a evolução está em sob nossa responsabilidade, é encargo nosso. Então, num momento, nós exageramos a questão da fatalidade. Numa outra hora, nós superdimensionamos a questão do livre-arbítrio. E acho que é importante, em alguns momentos, nós refletirmos e confiarmos mais na providência divina. Porque quando nós notamos o comportamento nosso, pessoal, governamental, em sentido geral, tá? Sociológico, comercial, às vezes a tendência nossa é de acharmos que esse mundo está perdido, que a humanidade parece que vai melhorar sempre, mas de vez em quando parece que ela complica. Por exemplo, quando a gente ouve, concretamente, por isso eu falei a data, 21 de fevereiro, né? Quando a gente pensa assim, pois vamos orar pela paz, né?
É tão assim surpreendente, né? Que nós estejamos remontando aquela questão que acho que André Luiz, acho que foi em Nosso Lar, né? Que ele solicita que as pessoas façam preces, esforços no sentido de preservação da paz, porque é tão impressionante, né? Nós crermos que novamente estamos numa discussão de uma hecatombe, de um risco, de um conflito entre nações, um conflito de ordem de escala mundial, é uma questão inacreditável. E André Luiz, né? A espiritualidade conclama, né, os esforços da paz, as caravanas de trabalho, e a gente pensa assim, à medida que a humanidade evolui, que a humanidade progride, isso estará arriscado do planeta, e talvez já fosse o tempo, né? Nós vamos pensar assim, virá a globalização, e com o advento da globalização nós teremos alguns efeitos do tipo a socialização das informações, a comunicação em rede, de maneira que a educação vai melhorar o índice de desenvolvimento humano dos lugares. Nós teremos meios de transmissão, de transporte, de integração que facilitarão de modo que as pessoas não mais sofram com fome e nem sucumbam por doenças cuja cura seja do conhecimento e do domínio da ciência humana. E nós imaginamos, né, o estreitamento, né, das distâncias, né, a abreviação, aliás, da distância, o tempo de viagem, as pessoas mais encontro, mais informação, mais educação, mais comida, mais qualidade de vida, mais turismo, mais integração e mais entendimento entre os países. Então, é surpreendente que, na espiral, né, nós lidamos com momentos, assim como recorrentemente, biologicamente, acontece a pandemia, porque isso é recorrente, é um outro tema, mas o que estamos dizendo é que, até na Bíblia consta assim, que até alguns escolhidos seriam confundidos, que a fé de alguns se resfriaria. E esse salmo, que está no Antigo Testamento, é salmo, né? Davi, atribui-se a ele a autoria dos salmos, então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É importante nós não perdermos essa base, esse fundamento, essa raiz da nossa fé. Porque, de certo modo, a fé, ela já é uma questão que extrapola, ela está além a quem, ela está num outro padrão, num outro patamar, num outro plano que é mais profundo e instantâneo do que o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é meio assim, Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Se nós fizermos a nossa, a gente... Mas algumas questões extrapolam a nossa capacidade, o nosso domínio, a nossa intuição. E mesmo bem intencionadamente, nós erramos. De certo modo, é assim. De certa maneira, a nossa existência é uma entrega a Deus. Compulsoriamente, numa certa proporção, nós estamos entregues a forças coletivas, a poderes coletivos e a forças mecânicas do universo, e ainda bem que é assim, porque nós ainda não temos a condição de nos emanciparmos tanto, e felizmente ainda não temos faculdades, superpoderes, porque nós não utilizaremos bem. É muito desafiador lidar com essas forças. Os médiuns de cura, por exemplo, eles lidam com um fluido vital, um tipo de fluido elétrico, né? Uma energia muito poderosa que afeta, inclusive, o psiquismo, se formos pensar. De efeito físico, os nomes aí, psicometria, os nomes aí. Então, é muito desafiador. Nós temos o livre-arbítrio numa proporção em que nós sejamos iniciados nessas letras da providência divina, do alfabeto divino, de maneira que nós participamos da ordem do universo, sim. Nós definimos aspectos de ordenamento do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa família, do nosso cotidiano, mas não muito por enquanto. Nós ainda temos controle, somos cerceados. O pouco que nós temos, do ponto de vista humano, terráqueo, já é muito mais do que os outros seres corpóreos físicos, né? Mas é muito pouco em relação à escala evolutiva que vamos
o nome bonito é galgando, nós vamos subir na escada evolutiva. Com o poderzinho que nós temos e nós exercitamos, nós já vamos nos alfabetizando, discernindo o bem e o mal, resultado das nossas ações e tal. Bem, mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vejam, bem, primeiramente, o universo, já dissemos ele tem leis segundo as quais ele se organiza, ele agrega matéria, ele forma corpos, ele dá um sentido de unidade, de isolamento, de separação, de aproximação, de atração, de colisão, de destruição, de extinção. Isso acontece constantemente. É mais ou menos a humanidade nos dizendo, acho que foi Lavoisier que diz que a natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, acho que foi ele, que pelo menos ficou consagrado com essa... O nome bonito é axioma. Ele fala com esse ditado, com essa formulação, né? Mas então, a matéria constantemente ela tem essa subordinação, essas coisas vão acontecendo. Para quem tem conhecimento desde a codificação da escrita de O Livro dos Espíritos, sabe daquela questão das mesas girantes, se movimentando, batendo, respondendo por sim, por não, e depois as pranchetas e as escritas. Ali, de certo modo, a espiritualidade está mostrando para nós que a matéria ela é movida pelas inteligências. Espíritos são seres inteligentes que habitam o universo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo, nós inclusive, Criador dos espíritos, seres inteligentes que habitam o universo. O espírito, pergunta o Livro dos Espíritos, o que prevaleceria, né? O mundo espiritual ou o mundo material, se o mundo acaba? Eles dizem, materialmente, o mundo pode se desfazer e o mundo espiritual precede e sobrevive ao mundo material. Significa que a matéria, toda ela, de qualquer questão que nós vemos, tocamos, tangimos, tal, qualquer corpo material, ele está em constante mudança, né? E ele tem um tempo, uma duração, né? Só Deus é eterno, não tem princípio nem fim. O nosso espírito é imortal. O que isso tem a ver com o estudo? Depois é claro, né? Que a gente vai procurar relembrar disso. Mas então tem forças que fazem esse nosso universo material se fazer, se desfazer, se refazer, se renovar. Essas questões acontecem durante o tempo todo. Emmanuel, no livro O Consolador, eu já estou falando muito de livros espíritas, né? Falei de André, já falei de nosso André Luiz, Nosso Lar, Livro dos Espíritos, agora o Consolador. Aí Emmanuel ele comenta que essa questão da importância da força do trabalho, no livro de mensagem que Emmanuel comenta, que fala assim, não é só o fato de trabalhar, porque trabalhar, as trevas trabalham também. Então, é a qualidade do que se faz, é a natureza do serviço, não é o trabalho em si, né? É verdade. Cumprindo seus desígnios, né? Os animais predadores, as traças, as bactérias complicadas, os vírus, todos eles trabalham o tempo inteiro. Então, isso é lei da vida, né? Mas no universo, então, tem essas forças mecânicas. Aí já tem um consolo para nós entendermos o seguinte, independentemente da nossa máxima vontade, algumas coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E algumas coisas não acontecem porque não está determinado pela providência divina naquele tempo que as coisas acontecerão. Nós somos influenciadores, nós alteramos aspectos. Quando a gente fala de protagonismo histórico, de novo, nós estamos dizendo assim, nós construímos destinos, nós determinamos formas de organização, nós determinamos programas de ações, um plano de auxílio, de caridade, tomamos iniciativa, melhoramos ou complicamos a vida de alguém, tudo isso faz parte do nosso espectro, do nosso processo de participação. Felizmente, são exercícios, estágios, questões importantíssimas, mas menores em relação às grandes engrenagens da providência divina. Será sempre assim? Não. Porque os espíritos que evoluíram bastante, eles foram chegando a uma condição que eles são co-criadores.
O que aconteceu em relação a Jesus, né? Na criação do planeta, o que acontece em relação aos grandes espíritos governadores da natureza, aos espíritos responsáveis por constelações, esse é o nosso destino. Então, potencialmente, nós não somos pouca coisa, nós somos, como legado, nós somos destinados à felicidade e a participar nas faculdades divinas. Então, quando vemos nos contos de fadas que nada é pouca coisa, muito bem, Serlene, o fermento, o levé da massa, um pouco, acaba sendo muito. E tudo faz parte e contribui para o grande universo. Concordo, corrijo. Então, nos pequenos exercícios nós participamos desse maquinismo também das grandes questões. E quando vemos nos contos de fadas, se é a felicidade para sempre, é fato que isso acontecerá. Cada vez mais nós podemos abreviar esse tempo. Mas o nosso tema será entrega. Vamos chegar na questão humana. Enquanto esse mundo vai se transformando, nós vamos desenvolvendo faculdades, capacidades. Nós devemos desenvolver, por exemplo, na hora das dificuldades, das contrariedades, nós desenvolvemos a resistência. Isso é uma questão importante, porque isso nos dá força, isso nos dá fortaleza. Quando perdemos alguma coisa e nos sentimos mal, nós desenvolvemos uma força dentro daquela ausência. E com isso nós desenvolvemos uma capacidade que pode ser o germe, a floração depois da resignação, quando nós estamos numa condição evolutiva, que dá a impressão de ser inferior, né? Menos complexa do que uma outra criatura e tal, nós temos a condição de perceber tanto as diferenças de níveis, quanto, através da virtude, nós podemos desenvolver, por exemplo, a humildade. Quando nós temos domínios materiais, posses, e nós exercitamos posteriormente, primeiro nós administramos, né, as posses, dá conta da tua administração, mas às vezes aquilo nos falta. E aí nós temos, às vezes nós abdicamos daquilo. E quando isso se dá voluntário e virtuosamente, nós estamos exercitando, por exemplo, o desprendimento, a abnegação. Quando nós usamos de um recurso dentro dessa volatilidade, essa coisa da matéria que muda de condição, de mãos, de espaço e tal, e que nós abrimos mão de alguma coisa que seria a nossa satisfação para atender à necessidade de outro, nós exercitamos a solidariedade que a filantropia permite. Se tiver mais amor ainda, nós desenvolvemos pela compaixão a caridade. Então a matéria é como se ela fosse o meio através do qual nós vamos aprendendo as coisas. Nós que aprendemos a conversar, a ler, escrever, tal, as questões, se nós formos pensar, nós começamos com questões muito materiais. Às vezes nós pegamos na nossa infância física, né, letras de plástico concretas. E para contar, nós pegamos aquelas pedrinhas do ábaco e fomos juntando aqueles númerozinhos. Depois aquilo virou um desenho, uma representação gráfica. E depois, isso está em nós, de certo modo, é o domínio. É o que acontece entre a matéria e o espírito. Por enquanto, nós ainda lidamos com o mundo de uma maneira, evoluímos consideravelmente, mas aquela maneira primitiva que nós lidamos com o mundo como se fosse uma coisa reativa, né? Então, acontece uma coisa... É muito raio. Aí a gente pega e fica atemorizado. No outro lado, a gente fica encantado, extasiado. Nós ainda agimos muito assim, lidamos muito reativamente com a questão material. A gente ainda não consegue entender assim as leis divinas, de maneira que nós tenhamos domínio, permanência e que sejamos constantemente virtuosos, sintonizados com Deus, alinhados com a providência, entendedores de que os acontecimentos todos têm um caráter providencial e que nesse subjacente a esse, não, muita palavra difícil hoje, que por trás desse caráter providencial tem sempre um Deus de amor e de sabedoria. Então desenvolvemos adaptação, desenvolvemos resistência
E tem mais um elemento importante no nosso universo, que é a lei de evolução. Essa lei de evolução faz com que, felizmente, superiores tenham mais ascendência, mais governo, mais poder do que os inferiores. E pela imagem e semelhança do Criador, e exemplo, por exemplo, do Mestre Jesus, isso é exercido com sabedoria, é exercido com amor. Então, mesmo quando nós estamos no mundo, cujas forças mecânicas são desafiadores, cujo momento tem aspectos de destruição, que haja aspectos provacionais, que haja luta, muito bem, e que haja desafios, conflitos, frustração, contrariedade, tristeza, perda, distanciamento, tragédia, qualquer questão nesse sentido mecânico dessas manifestações, que tem suas razões de ser, suas raízes, um Deus de amor e de sabedoria está presente em tudo através dos seus agentes, dos seus nossos cuidadores. Então, por aquela tradição religiosa que nós dizemos coisas como Deus provê. As coisas acontecem, porque Deus permite. Mas será que isso aí não é exagero? Não, vamos lembrar de Jesus, tá? Nem um fio de cabelo cai por terra. Esse negócio de fio de cabelo, esse exemplo, sempre que eu dou, eu acho interessante o exemplo no meu caso. Nem um fio de cabelo cai sem que Deus o permita. Até os fios de cabelo nossos estão contados. No meu caso, eu já falei isso, não tem vantagem nenhuma. Tá facílimo. Mas quando Jesus diz, nenhum pássaro tomba por terra sem que o Pai o permita, e quem está falando isso é Jesus, isso aqui não é poesia, não é literatura, só é filosofia, não. Isto é Jesus narrando poética, literária, metaforicamente, leis divinas. E revelando leis que nós não reconhecemos às vezes, não nos alinhamos com elas, mas por serem leis divinas, naturais, elas são imutáveis. Elas são constantes, tá? Verdade. Sim, Sirlene. Lindo cabelo que vai, o cabelo que fica e as transformações. Olha só. Então, nós temos no nosso mundo, se a gente for pensar, Jesus está falando da providência divina. E o entrega tem a ver com o quê? Nós vivemos entregues a Deus. A gente, por uma necessidade, que a gente fala antropomórfica, um nome assim, meio antropopatia, acho que o nome era esse. É antropomorfismo, desculpa, a gente fica daquele jeito, acha que Deus tem que ser pai, que pai tem que nos abraçar e nos sustentar pela mão, e nos aquietar no coração, e olhar para nós e nos ouvir, para nós nos sentirmos muito protegidos, né? Mas, constantemente, nós estamos no seio de Deus, no lar da criação, na casa, o mundo é a casa, é a morada de Deus. Minha casa, a casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu vou, eu teria dito, eis que vou preparar-vos lugar. Jesus, então, usou a expressão de reino, de casa, de pesca de almas, de pai, tudo para nos dar esse aconchego, essa segurança que nós não devemos perder. Quando nós estamos no mundo, nós a deparamos conforme cita a Gênesis. Olha, a flora já se desenvolveu, a fauna já se espalhou. Mesmo quando a gente fala assim, o mar, a água vai, a água potável vai encerrar e surge água e vem nascente, cai água e vem um ciclo, vai parar de chover e chove, e tem a secura, e tem queimada, e tem desmatamento, mas vem a floração, e o deserto da África lá parece que não vai sair vida alguma, e a gente descobre que alguns animais se adaptam com aquelas secas, e outros se adaptam com aquelas montanhas, e outros vivem nos Alpes. E os animais entre si se revezam na cadeia alimentar, e a gente acha que vai faltar alimento, vai faltar planta, vai faltar água, vai faltar sol, vai faltar frio, calor a gente não fala, mas tudo bem. Então, o mundo é assim o tempo todo. Para o pessimista, isso aqui é uma panela, né? Para o otimista, isso aqui é um paraíso. Nós estamos no Éden. Nós estamos, de certo modo, não é um exílio. Porque para estar exilados, como Adão e Eva, né? A gente vai falar nisso, dá a ideia como se tivesse sido expulso do paraíso, mas não.
nós estamos no paraíso do corpo, que está no paraíso do mundo, que está no paraíso do universo. Existe, então, fauna, flora, interação, tessituras, tecidos, né? Paulo de Tarso lá fazendo barraca e tapete e sandálias. Já dissemos isso, mas olha só, o tapete é onde às vezes a gente se assenta na visão de Paulo, né? A barraca é onde mora. E as sandálias é o caminho que nós fazemos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha o quanto Paulo fez isso. O quanto isso foi vivo, real, exemplar na vida dele. Fararemos. Então aqui nós temos matéria-prima, nós temos alimento, nós temos paisagem, nós temos as florações, nós temos as estações, nós temos o progresso, a espiritualidade fez com que nós vivêssemos de tal maneira que a gente não tem que ficar assim, a gente dizia Deus dará, né? Tradição. Mas mais do que isso, a espiritualidade nos ensinou a estabelecer umas raízes, uns domínios, umas sistematizações, umas coisas científicas, uns aprendizados, uns registros. Nós temos cultura, temos memória, nós escrevemos. Nós transmitimos cultura, não apenas pela questão oral, mas também por registros. Por isso o Evangelho chegou até nós, né? Graças àqueles manuscritos lá de Levi e tal. Então, nós temos também isso, nós não partimos do zero. Não é aquela questão nômade, assim, que é a evolução local e um povo, às vezes, um grupo se extingue, uma língua se vai. Nós fazemos isso, de certo modo, com um esforço continuado e nada se perde, né? Desde os estudos que o pessoal faz, os objetos, a arqueologia, as línguas, os povos isolados, tudo isso que é importantíssimo, mas nós conseguimos, inclusive, estabelecer no nosso progresso, né, acúmulos, domínios, intervenções, organizações. Então, nós somos pequenos estagiários da engenharia divina, de certo modo. Nós somos estagiários da educação divina quando nós fazemos o processo de instruir, de esclarecer. Nós somos, de certo modo, médicos residentes quando nós já fazemos exercícios de bem-estar pela saúde, que é o que os espíritos superiores, mais evoluídos tal, fazem através da cura, da manutenção do planeta, dos cuidados ambientais, da garantia da vida. Então, nós já estamos estagiando num caminho que muitas vezes nós desconhecemos. Então, entrega teu caminho ao Senhor, poderia ser entrega teu caminhar ao Senhor no caminho do Senhor. De certo modo, nós vivemos assim. Confia nele e ele tudo fará. Significa, então, Deus fará tudo e faremos nada? Não, ele tudo fará, inclusive com o que nós entregamos. Não foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães? Jesus pergunta, o que tendes? Aí os companheiros dizem assim, né? Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus dá-lhes voz de comer. Quer dizer, de certo modo, no caminho da existência, nós entregamos o pouco que nós temos. Poxa, a gente não plantou aquele trigo, a gente não transformou o trigo, mas a gente tem o pão, ou fez o pão, sabe lá como? Com que elementos, com que ingredientes, mas nós entregamos aquele pão no caminho de Deus. E Deus tudo fará, inclusive aproveitando os ingredientes que nós entregamos, que é pequeniníssima participação, mas alimenta muita gente. Dentro daquela progressão, né? Aquilo contribui muito. Bem, mas nós vamos chegar em exemplos humanos, tá, gente? Não desistam. Cultura, domínio, legado é aquilo que nós já deixamos para outras gerações, aquilo que a geração deixa para nós quando nós voltamos, aquilo que deixamos para nós mesmos quando reencarnamos, e mais os espíritos cuidadores do plano espiritual e os missionários que se fazem verbo e que habitam entre nós. Então, o plano educacional divino é muito otimista. Mesmo quando nós lidamos no planeta com desafios, sejam biológicos, sejam de conjunturas complicadas, de desentendimentos nacionais e etc., é claro que espíritos missionários, desencarnados, encarnados, atuam em favor da paz. Não tem sentido nós imaginarmos, por exemplo, que uma das máximas de Gandhi, a grande alma, o espírito da não violência, que haja dito coisas como:
Tenho para comigo que o amor de uma pessoa neutraliza o ódio de milhões. Tenho para comigo que o amor de uma pessoa neutraliza o ódio de milhões. Então, se um de nós mentalizar poderosamente, milhões de pessoas, através do exercício, da disciplina mental, da dedicação no bem, nós podemos desarmar muitíssimas criaturas antes que elas se valham de armas materiais, de gases, de energias deletérias, prejudiciais em relação a outro que fala outra língua, se veste de outra maneira, está num outro lugar, num outro espaço. Gandhi, que disse para nós, por exemplo, que quando pareço vacilar, hesitar, eu relanceio o meu olhar para a história e constato que o bem sempre prevaleceu, que todos os maus sucumbiram, mesmo aqueles que constituíram exércitos e pareciam invencíveis. Lembro-me disto. Lembre-se sempre disto. Olha o que Gandhi disse. Ele disse, quando eu tenho dúvida, eu olho para trás. Nós somos um milagre renovado. Estamos vivos, estamos nos comunicando. A espiritualidade, com todas as contradições, com todas as fraquezas, com todas as ignorâncias que temos, conseguiu nos colocar numa live com esforço de amor aqui, numa live de tema do bem. Quando a gente vem para cá, nós sabemos que aqui nós vamos tentar oferecer o melhor de nós mesmos, dentro do melhor que nós queiramos para o mundo, mesmo que seja uma sustentação assim, rapidinha, né? É de claro. Depois nós voltamos às nossas contradições, que tudo. Padre Antônio Vieira até falou uma questão muito interessante, ele fala assim, ninguém consegue ficar muito tempo na ponta dos pés. Ou seja, nós temos esse nosso esforço no bem aqui, depois a gente dá uma caidinha, tudo bem, mas estamos nos esforçando e vamos chegar a patamares melhores. Então nós somos mais um desses milagres. E aí de novo vem Jesus. Jesus, quando fala dessa providência divina, dessas forças mecânicas, desse poder da engenharia divina, desses fatores de otimismo triunfais de Deus, de modo poético, ele fala, olha só, os pássaros não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e o pai os alimenta. Os pássaros não semeiam, o que eles fazem? Eles vivem, esparramam, pegam uma coisa aqui, bico ali, come, deixa cair do outro lado. Os insetos, né, não é um planejamento, uma premeditação dos insetos na polinização. Eles fazem uma festança da natureza mecânica, né? Mecânica, tomam rumo, voejam por aqui, vão deixando cair, e eles vão florindo, vão, se existisse a palavra, eles vão primaverando o mundo. Fica lindo. Os pássaros, às vezes, isso, né? Eles vão, pega ali, fruto, pega a semente, sai do lado de cá, sem querer deixam cair, e a espiritualidade está fazendo um traçado ali de evolução, de combinação, de gênese de espécies, fazendo coisas maravilhosas, sem que disso eles se compenetrem. Os pássaros não semeiam, eles não colhem, no sentido de ficar... Quer dizer, tem pássaro que pega um graveto, constrói uma casa bonita, quer impressionar o companheiro, então isso acontece. Movidos por um outro assunto, né? Alma grupo. E eles não armazenam em celeiros. Isso não acontece com as pessoas? Gente, se nós dissermos assim, tem gente que não sobrevive, mas nós estamos aqui sobreviventes. Olha só, nós somos... Eu estou usando a palavra milagre no sentido de achar que esse mantra é muito legal. Ele não é perfeito. Porque milagre parece uma coisa não natural. Milagre nós estamos falando no sentido de uma coisa assim, parece que é extrapolar, né, o previsto, né, que é impressionante, que parece que está além do humano, que tem uma parcela divina extraordinária. Então, pessoas que a gente conhece às vezes, que elas fazem isso, elas não semeiam, elas não colhem, não armazenam, não tem o que armazenar, ou não conseguem, ou não tem celeiros e sobrevivem. Se nós formos pessimistas, nós vamos falar, muita gente morreu, muita gente sucumbiu fisicamente, vamos relembrar. Nós acreditamos na evolução e na imortalidade. Então, até onde um corpo físico perece, falece, fenece,
morre, fica encantado, fica invisível. O espírito prevalece, o espírito sobrevive. Ou seja, Deus não perde nunca. Só vitória, só triunfo, somente amor, somente sabedoria. As leis de Deus não são nem confusas e nem concorrentes. Por isso elas são divinas ou naturais. Nós estamos nessa base. E nós não estamos falando de um ambiente comparável com ambientes terríveis, que foi dos cristãos no Coliseu, que foram naquelas perseguições medievais, esses acontecimentos que foram complicadíssimos e que ainda ali, os cristãos eram instados a louvar a Deus, a glorificar o Criador, no sentido da certeza, que é a fé, que não é racionalmente, a gente não acha as razões, mas filosoficamente, a fé sendo uma confiança incondicional em Deus, uma certeza além da racional, de que tudo é bom, que tudo é sábio, que tudo tem razão de ser, instadas a louvar, a glorificar, a reconhecer a Deus. E a gente não está falando isso como dogma, nós estamos falando por estudo. Sei que é repetitivo, mas estamos dizendo de novo, nós estarmos aqui, a palavra milagre, ela, no sentido da acepção que existia fora da natureza, complicado. Mas no sentido de nós estarmos aqui, foram muitos milagres. Nós somos um milagre que é como aquele, quando se fala que o girassol, né, não é uma flor, são várias florezinhas que formam a flor, o girassol, né? Nós somos esse girassol. Através de vidas, através de ocorrências, através de desafios, através de construções. Jesus diz, olha, olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem. No entanto, o Pai, né, traz esses lírios de tal maneira que nem Salomão conseguiu concorrer, se trajar como um deles. E ele diz, se Deus faz isso com a erva que a hora está aqui, a hora lançada ali, ou no fogo, ou dura pouco e tal, então o que não fará então por vocês? E Jesus fala dos pássaros também, é o seguinte, nenhum pássaro então tomba por terra sem que o Pai o permita. Se a gente for falar, então tal coisa aconteceu, tinha que acontecer, esse campo é muito complicado de estudo agora. Filosoficamente não dá para conceber que algo não seja do conhecimento divino. E segundo Jesus, nenhum pássaro tomba por terra sem que o Pai o permita. Não tem cabimento filosófico, dá para a gente fazer exercício de argumentação. Mas cabimento filosófico, do ponto de vista que Jesus diz, é que essas questões são do conhecimento divino e fazem parte da lei de Deus. E Jesus diz assim, os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, o Pai os alimenta. Quanto não valeis vós mais do que os pássaros? E aí Jesus está dizendo que nós somos preciosos. Nós somos importantíssimos nessa escala da evolução. Então não achemos que a humanidade é uma coisa que não deu certo, este mundo deu errado, Deus deve estar arrependido de ter criado a gente. Jesus deve estar muito triste conosco. Gente, já bastam os desafios reais para a gente ficar colocando pessimismo nisso, não vamos nos sentir mal. É a mesma coisa do filho que fica achando que o pai não tem gosto por ele, não gosta dele, que tem vergonha dele, que ele faz as coisas erradas, não, né? Isso, muito bem, Selene, obra nossa. Então, é importante nós percebermos que nós somos um projeto que está dando certo e que está usando o corpo físico, mas depois nós estaremos ajudando os que estiverem no corpo físico material, no sentido de serem felizes quanto seremos e quanto podemos começar a ser, inclusive filosoficamente, com otimismo. Então, acontece em toda a natureza, incluindo-nos aspectos de opulência, fartura, previdência. As leis de Deus têm lógica. Kardec usa aquele, eu acho que é espiritismo, que alguém diz assim sobre a existência ou não de Deus, e aí no diálogo
hipotético que Kardec coloca lá, e que a espiritualidade me responde num dos livros, diz assim, no axioma que vocês aplicam ao sistema de vocês, né? Toda lei, não, todo efeito tem uma causa, então tentem remontar aquelas coisas que você não encontra a causa para elas, né? A criação, e vocês vão chegar na conclusão de que Deus existe. Não existe um efeito que não advenha de uma causa. Então, a causa primária, Deus, né? Quando nós fazemos esse exercício, nós vamos chegar lá na nossa crença mais primária, mais raiz de que Deus é perfeito. Sendo perfeito, ele é único, imutável, imaterial, por isso imutável. Ele é justo, ele é bom, ele está presente o tempo todo, em todos os lugares e tem todo o poder. É óbvio isso que eu estou falando, mas é um óbvio necessário. É um óbvio que passa por todas as doutrinas teístas. É importante isso, porque quando estivermos em outra cultura, em outra doutrina, os nossos espíritos devem trazer isso, porque nós já trouxemos isso de certo modo, talvez do catolicismo, né? Talvez tenham trazido lá da Torá, né? Nós temos trazido a ideia de Deus, está nos valendo hoje. Guardemos isso para onde estivermos. Bem, agora chegamos na questão da entrega. Olha só. Parte da nossa existência foi o que nós vivemos e o que estamos vivendo, e parte é o que nós viveremos. Esse portal do futuro, gente, agora a temperatura aumenta, né? Ele é desesperador, ele é desafiador, ele é instigante, ele é convidativo, escolhemos a palavra. Ele é palavra, nossa, se eu falar incognoscível, vai ficar estranho. Por quê? Nós não temos clareza, nós temos possibilidade, um pouco de previsão, estimativa, especulação sobre como será. Mas nós não sabemos do futuro. Pela nossa experiência, a gente já deduz umas coisas assim, um pouquinho a gente consegue imaginar da nossa vida física, do mundo e tal, mas tem variáveis. Então, de certo modo, viver é uma entrega constante ao minuto seguinte. A realidade presente nossa acabou de chegar um presente ao nome. Vale tanto para tempo presente quanto para presentear, né? Nós acabamos de chegar num novo minuto, num novo momento, com um novo corpo, com novas contingências, com novas circunstâncias, com pessoas renovadas. Nós já não somos os mesmos de quando começamos a live. Isso é uma entrega. Quando nós nascemos, aquilo que nós dissemos, a natureza, a Gênese, faça-se a luz, separa a luz das trevas, e as faunas, e as floras e tudo, o nosso corpo foi sendo moldado, esse é um outro tema, mas nosso corpo foi sendo moldado, mas de certo modo, fisicamente, é como se nós estivéssemos lançados no mundo, confiados a um corpo, despertando neste corpo, num ambiente familiar. Quer dizer, nós já vamos encontrar muita coisa da natureza, a mesa já está mais ou menos posta, não é verdade? Nós vamos redescobrindo o nosso corpo, as nossas características, a nossa aparência, as pessoas que nos circundam, quais são os elementos sociais de que nós dispomos, onde nós estamos mergulhados, onde nós estamos imersos. Então, de certo modo, quando nós estamos aqui nesse mundo físico, nós já nos entregamos, nós já estamos mergulhados numa realidade e vamos despertando nós vamos despertando de uma maneira, só um detalhe, nós já vamos despertando de uma certa maneira que várias questões já estão postas e nós não sabemos como elas são, nós vamos descobrindo. Vir, às vezes, para o plano físico e para o plano social, às vezes, tem essa característica. Nós não sabíamos, por exemplo, quando nós estamos nascendo e vindo aqui, como constituiremos a nossa família? Com quem estabeleceríamos relação? Se teríamos ou não filhos? E quando teremos ou não filhos, né? Se renova aquela situação do que a vida nos entrega, e aqui nós nos entregamos.
Quando nós chegamos ao plano físico, nós não tínhamos a clareza de como construiríamos a nossa experiência profissional. E não tínhamos clareza também qual seria a nossa colocação, o nosso posto de serviço. E nem da duração deste vínculo. E nem muita clareza de como seria a nossa casa, onde nós moraríamos. Tudo isso foi uma entrega constante, ou seja, espero estar sendo claro. O que eu estou dizendo é que a vida é uma construção em que o tempo inteiro existe um fator de entrega, de confiança, de novas interações, de mergulho. E nesse sentido da entrega, nós vamos ficar mecanicamente assim, indo, vindo, reencarnando, reencarnando. Não, aí tem a diferença que é o chamado. O espírito que se distingue porque ele é chamado a coisas mais singulares. E vamos lembrar algumas questões singulares rapidinho, para ilustrar o nosso tema? Vamos lá. Adão e Eva, né? Eles foram expulsos do paraíso. É uma entrega, porque eles, simbolicamente, eles saem de lá e vão lidar com o mundo diferente daquele conforto com que eles lidavam. Na representação, o simbolismo de Adão e Eva. Abraão, né? Abraão foi desafiado a sacrificar Isaque, ele foi provado na fé e, ao final das contas, Abraão, ele acabou sendo agraciado pelo seu testemunho de fé. Abraão foi agraciado com uma entrega poderosíssima. O que foi dito para Abraão, né? Porque você teve fé, né? A sua geração será mais numerosa do que as estrelas do céu. É um exagero, mas a literatura é assim mesmo, né? Literatura é essa benção. Então, Abraão teve uma confiança, uma entrega que seria de Isaque, que foi pedido outra, foi feito outro pedido, e ao final das contas, ele não sacrificou Isaque, e ele foi chamado a se entregar e confiar que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Ló, Moisés, falaremos também, muito bem lembrado, excelente. Ló foi desafiado a deixar uma cidade, a entrega, às vezes, não é isso? Largar uma cidade, saber que aquela cidade seria destruída e não poder olhar para trás. É mais complicado, tem hora que é assim. A gente fala assim, eu vou ter que fazer uma ruptura, vou ter que começar de novo, vou ter que seguir o meu caminho, sobrinho de Abraão, muito bem. E é quando a esposa olha para trás, isso mesmo, assim, né? Naquele caso interessante de Ló. Então, tem hora que a gente faz uma ruptura, né? E temos que deixar um tanto de coisas para trás. Elas são destruídas no esquecimento. Noé. O chamado a Noé é interessante, né? A cidade está complicada, o mundo está complicado, ele tem que construir uma arca, que são os valores que nós trazemos, as virtudes que nós queremos manter, os seres que nós queremos proteger e fazer uma arca separada da sintonia. O mundo pode estar destruído em volta, mas através da sintonia na arca, nós conseguimos manter uma memória, um legado, um regimento interno, uma preservação, uma harmonia, um mundo novo. Não tem que ser um outro mundo inteiro. É aquele mundo de Noé, que às vezes é a nossa casa, é a nossa relação, é o nosso trabalho, é o nosso psiquismo. Já dissemos, Paulo e Silas lá presos, cantando hino ao Senhor. Se for pegar a condição do cárcere, não dá para encontrar muito consolo. Mas na arca de Paulo, da consciência de Paulo e de Silas, estava a salvação, estava a liberdade. Moisés, olha o chamado de Moisés, a entrega de Moisés. Primeiro ele foi salvo das águas. Ele não foi morto naquele grupo de crianças, ele foi colocado num cesto, ele foi cuidado no ambiente lá do faraó, e depois ele se desentende, protege um companheiro dele, mata um soldado egípcio, foge, e depois ele volta com um chamado que ele deveria se reapresentar confiando em Deus e que tinha a missão de anunciar Deus e libertar o povo. Missão desafiadora. Agora imagine se Moisés não se entrega, se Ló não se entrega, se Noé não se entrega, se Abraão não se entrega à sua missão.
Jacó é um caso atípico, tá? Porque entre ele, Esaú e Jacó, acho Jacó mais complicado que Esaú, por uma série de exemplos que não vai dar tempo. Mas Jacó tinha a sua tarefa, a sua missão. Acaba que ele cumpre a tarefa e depois, na descendência dele, que teve a questão kármica, é um outro tema, mas o que convém é que José do Egito, e que através da história de José do Egito, que também se entrega, ele é vendido para mercadores e vai parar e é preso, e interpreta um sonho e fica muito querido pelo faraó e se torna primeiro-ministro, e aí vem as tribos, né? As tribos de Israel. José do Egito. Josué, com a sua missão complicada, guerreira, sanguinária, mas de territórios, de expansão, mas que há uma entrega. Contentai-vos com vossos soldos, diz Jesus para aqueles soldados, né? Sansão era um herói, se for pensar um herói nacional, se a gente for dar o nome, um herói racial, né? Então, Sansão, por exemplo, ele tinha uma missão importantíssima na segurança para aquele povo. Qual era a entrega dele? A força em favor do povo. Ele era um herói, como dissemos. Davi, quando foi chamado a ser rei. E Davi, quando se coloca como voluntário para enfrentar Golias, é uma entrega. De vez em quando nós temos um problema gigantesco, nós não sabemos nem como enfrentar, lidar com aquilo, né? Quem sabe da terra, né? Materialmente, comprar uma casa, garantir o estudo dos filhos, enfrentar Golias. Mas se a gente não se entrega, né, para aquela missão. Maria e José. Maria, então, gente, pensou? Ela, noiva de José, não conhecendo o varão, sabendo que daria à luz uma criança, que ela poderia, inclusive, perder José, poderia, inclusive, ser apedrejada, e depois Simeão ainda fala quando a criança nasce, né? Agora eu já vi a salvação do povo de Israel, só pode levar o teu servo, e Simeão diz, uma espada trespassará o teu coração. Olha que dor terrível de Maria. Maria aceitar isso, ela se entrega. Se ela não se entrega, o que Maria fala? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Maria. José. Entrega. José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo. Madalena, a gente fala, Madalena foi perdoada por Jesus. A questão não é isso, é o mínimo do mínimo do mínimo. A questão são as forças que dominavam Madalena, de que Jesus conseguiu tratá-la, emancipá-la e instruí-la. E diz, os teus pecados, eu sei que são muitos, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. De quanto? Vai, não peques mais. Quando Jesus diz isso, por exemplo, ele está dizendo para ela ter uma vitória sobre si mesma, que era uma vitória desafiadoramente gigantesca de Madalena. E os jovenzinhos? Tito, Timóteo, João Marcos, Tecla, que na idade jovem, ele pode falar assim, mas um já viveu a juventude depois, jovem rico, não deu conta, mas uns já viveram a juventude, depois se confiaram a Jesus. Mas Tito, Timóteo, Tecla, João Marcos, foi cedo. O chamado. Isaqueu e Mateus, que tiveram que mudar de ofício, né? Ou então modo de exercer o ofício, porque Jesus fez uma revolução na ideia deles, do mundo do trabalho, do acúmulo, da divisão, da renda, de tal. Uma crise existencial terrível. Aquilo se colocou em ebulição. E Gamaliel, que estava tranquilo no Sinédrio, e na idade avançada, ele conhece o Evangelho e, claro, já prepara uma outra vida. Ele se entrega ao estudo do Evangelho, é uma aposentadoria voluntária, e claro que o Gamaliel, sabemos nós lá o que foi feito dele, que enorme espírito cristão que se tornou aquele enorme espírito do Sinédrio e da sabedoria. E Pedro, quando Jesus disse, vem, eu te farei pescador de homens, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei o meu grupo, a minha igreja, a minha comunidade, a minha obra, o nome que a gente queira dar. Pedro, né? Eis que largamos tudo e te seguimos. É isso. Aqui iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, a entrega de Pedro. Tomé falando quando Jesus disse que se entregaria em Jerusalém. Aí, Pedro, não permitiremos que o Senhor vá
Aí Jesus falou, você conhece a vontade dos homens e não a vontade de Deus. E Tomé, morramos com ele, então vamos morrer com ele. Não foi naquela hora, mas depois foi acontecendo, é entrega. Se eles não se entregam, Jesus disse, se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho, porém se morre, ele produz muito fruto, quer dizer, às vezes morrer para dar fruto, ficar sozinho é mais estéril, é mais devagar, é menos diferente, é menos boa nova, é menos evangelho, é menos bíblico. Chico Xavier, se ele não se entrega, o que nós não teríamos? Allan Kardec, se ele não adere àquele movimento, se ele não assume aquela missão, haveria. Mas Kardec deixaria de ter aquela felicidade enorme que estamos revisitando agora. Bem, Zaqueu, Gamaliel, José, Simeão, Silas, Lucas, Maria, Eunice, Lloyd, Eurídice, bem, e nós. Então, de certo modo, o que nós estamos fazendo aqui, quando nós estamos na live, é porque a gente se entregou. E quando sai daqui, nós vamos levando. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, nós não estamos assim. É uma novidade o futuro? É uma variável? Tem um princípio de imprevisibilidade, de indeterminação? Tudo isso é verdade. Mas nós trazemos alguma bagagem. E uma das bagagens fundamentais que nós trazemos deve ser qual? A fé, a confiança na virtude, a certeza da evolução, o exemplo de Jesus. Essas questões que nós levamos são fundamentais para esse enfrentamento de cada momento e de cada dia. E como o método, mesmo Jesus que falou do pássaro, dos lírios, das folhas, dos fios de cabelo, de novo, é o mesmo Jesus que disse para nós que não nos preocupemos com o dia de amanhã, pois a cada dia é suficiente o seu cuidado. E que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é pão de 2 dias, não adianta ficar ansioso com o pão de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso de cada dia e hoje, tá? Então, nós continuamos sendo chamados, convidados para essa entrega. A entrega é isso. E para fechar do jeito que iniciamos o Salmo, porque isso é uma poesia, isso é melódico, isso é literário, isso é essencial. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E já tem feito, né, gente? Então, nos confiamos ao nosso amigo Demóstenes, né? Não esquecendo que eu não fecho estudo com fofoca, quando eu fico sabendo que a esposa de Demóstenes, física, que de certo modo, ele entregou o caminho ao Senhor, e o Senhor tudo fez, e uniu lá o nosso amigo Demóstenes, João Bosco, com Cristiane Moranguinho, que amanhã será aniversário dela, porque eu não sou fofoqueiro, eu não sou de misturar. Vai aparecer fofoca lá no YouTube, amanhã vai ser aniversário da Cristiane, não faço, não. Eu não sou desse pessoal fofoqueiro que faz essas coisas, não, de jeito nenhum. Futriquinha, eu que sou futriquinha. Mas eu fui por impulso. Agora que eu já pensei melhor, eu já me renovei ao passar aí dessa vida de fofoqueira. Amanhã é aniversário da Cristiane. Amanhã é aniversário da Cristiane. Tá? Tá, gente. Só assim mesmo. Oh, muita alegria a gente ter ouvido isso hoje. Eu fico pensando assim que o Júlio comentou agora há pouco, né? Que a gente não vem só pelo Gladstone, né, Gladstone? Apesar de você trazer palavras bonitas, né? Mas a gente tem vindo para cá, igual a Tatiana comentou semana passada, né? Aí fico contando as horas para esse encontro, né? E tá cheio de portas abertas aí, né? Televisão, sanduíche, fora. A gente está aqui, mais uma vez, se entregando esse momento maravilhoso. Tudo a ver com a gente, né? Então, eu te agradeço mais uma vez a presença de todos. E nós temos 1 minuto para alguém quiser comentar alguma coisa. Fique à vontade. Ô, João, eu queria comentar algo assim. Aí, Giovanni. De onde está falando, Giovanni? Montreal, Canadá. Valeu, Giovanni. Falou, amigo. Fala. Giovanni, fala em português, hein? Por favor. Não, mas isso que o João falou agora, porque desde que começou o estudo hoje, eu estava aqui refletindo muito em relação a isso, porque
aqui no centro que a gente frequenta, uma das questões que sempre é trazida para a gente, que é imigrante, é exatamente perguntar o que, que a gente está fazendo aqui, né? Eu me questiono isso a cada segundo, assim. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu não estou dizendo questão de melhora de vida, melhor, melhores oportunidades, não estou falando no sentido espiritual mesmo, né? Eu sempre me questiono qual que é a minha missão aqui. E isso é uma coisa que eu tenho questionado e eu não consigo, às vezes, encontrar assim, uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, isso que o João falou agora, dos vínculos, eu vejo isso, assim, que o Brasil, quando eu estava aí, talvez eu não sabia ainda qual era a missão, mas eu sentia a missão. É interessante, mesmo sem saber qual era a missão, mas eu sentia a missão, que eu estava no lugar ali certo, que eu precisava estar ali, que eu precisava fazer algo. E isso aqui me falta ainda um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu sempre penso no futuro. Né? É o que você estava falando, que tem as variantes e a gente não sabe, mas a gente pode ter uma projeção. E uma delas é que a gente sabe que experiências de vida e aprendizado a gente nunca perde. E aí, talvez a missão minha não está agora nessa vida, né? Está em outra. E aí eu estou aqui sendo preparado para isso. Né? Então, eu sempre coloco nesse sentido para poder achar uma explicação para esse sentimento de sempre estar ou no lugar errado ou que deveria estar aí. Né? Então, só queria comentar isso, porque apesar de eu frequentar o centro aqui, esse é o lado, se pode dizer, positivo de tudo isso que tem acontecido, né? Dessa condição que o planeta está passando, que é ter a oportunidade de voltar a ter estudo com os meus afins. Isso é uma coisa muito boa. Assim. Eu estou me sentindo muito feliz de segunda-feira poder participar. Às vezes eu chego atrasado ou não participo por causa do fuso horário, né? Porque como eu chego do trabalho, aí eu chego sempre, às vezes já começou um pouquinho, mas está me fazendo isso, né, muito bem. Então, obrigado ao João aí pelo convite, ao Gás pelo estudo, o Tim pela música e os meus amigos, os que conhecem, os que conviveram, os que estão convivendo, de estar participando dessa reunião com a gente. Pois é. A Silene falando que só falta mais tempo para a prosa. Quem dera que tivesse mais tempo, né? Silene, vamos conversando aqui. A Silene me passa muita coisa, muita, tá? E se me permite, o Graças já agradeceu, eu quero agradecer ao Tim, aproveitando a oportunidade que você está aí, ter me cedido a música, e dizer que o pessoal aqui amou, né, o vídeo com a música, assim, foi uma coisa muito bacana, foi um evento de aniversário do centro daqui. A questão formal foi mais porque aqui é um pouco chato em relação a essas questões burocráticas, então foi mais só uma precaução mesmo. Mas foi lindo. E agradeço muito vocês dois por ter cedido a música para mim. Legal, uma hora você aparece mais cedo aí e mostra para o pessoal o vídeo aí. Muito Beleza. legal. Pode deixar. Também, agradecer a presença de todos e tem o nosso Caíto, que ele está presente ainda, deixa eu ver, acho que já saiu já. Ele também está fora do Brasil e está acompanhando a gente com alegria. Vocês estão internacionais, hein? Que coisa bacana. Glass, está trazendo gente. Glass. A caridade vem do mundo inteiro para nos dar sustentação, Tim. Buscando reforço lá no Canadá. Eu gostaria de encerrar com a música, como prece. Legal. Pois é, hoje nós temos o Tim, tem a Cacá também, tem a Cacá mesmo, é legal, Cacá. Quero ouvir a Cacá. Cadê a Cacá? Aí a gente fala para tocar, o povo sai fora, né? Tá aí ainda. Eu achei que ela já tinha ido. Pois é. Acho que ela não deu teu... Olha aí. Eu tô aqui, mas eu tô sem violão, tô no celular. Se servir a capela, eu posso cantar. Uai, pode sim, né? Vai ser a nossa oração. Tá, Cacá? Tá bom. Então, tá. Eu te agradeço a presença de todos e vamos orar com você. Tá bem. Jesus está comigo em todos os perigos. E ainda que me sinta só, confio que Jesus olha por mim. Jesus está comigo, não me abandonará.
comigo. Jesus está comigo. Já não me sinto só. A dor é passageira, mas o amor de Deus é luz que me dá. Vai se apagar. É interessante a Carla dizer que ela está sem violão, que ela é só cantar. Não precisa, não. Obrigado, Cacá. Valeu, Cacá. Tchau, amigo. Um beijo Gratidão, a pessoal. todos. Gratidão. Boa noite a Beijo, todos. Tim. Beijo, Vanessa. Boa noite. Tchau, Aires. Boa Beijo pra noite, você, Cacá, amiga. adorei. Tchau. Beijo, Valeu, queridos. Boa noite. Valeu, Boa Vanessa. noite. Tchau, Boa Vanessa. noite, pessoal. Ei, chefinho, boa noite. Valeu, turma. Cacá linda. Tchau, Selene. Tchau, amiga. Tchau, abraço a todos. Tchau, Giovanni. Tchau, Magali, Tati. Nayara, Vanessa, Taná. Tchau, pessoal. Valeu, Júlio. Tchau, amigo. Ei, Tuti, Oi, sumiu. Magali. Ei, meu querido. Valeu. Ei, Gladson. Valeu, Magali. Olá. Boa noite, Olá. Magali. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo na Cris aí de parabéns. Deixa comigo. É amanhã aniversário, amanhã vai ser aniversário dela. Fofoqueiro. Sabe, ô, Gladson, graças a Deus você faz essas coisas. Né, Magali? Verdade. Porque senão eu esqueço. Pois é, Ainda mas bem que você me salvou. passou para mim, ó, entrou aqui, saiu aqui. Viu? Riquinho. Você me salvou, amigo. Pois é, tá vendo? Alguém me salva, Porque eu salvo. eu não tenho as redes sociais para me avisar. Para. Aí eu tenho você que é fofoqueiro, graças a Deus. Aí não, isso é um elogio, tá entendendo, não? Isso é um elogio? Isso é um agradecimento? Essa fofoca é boa, ué. Tem todo lado bom. Não, Tem fofoca, fofoca isso é boa bonito, também. né? Tem uma coisa dos Fofoca hábitos, né? positiva. O nome bonito Para é que os ajudar uma hábitos... aquariana, para ajudar uma aquariana que não está nas redes sociais, É só a Ruth, gente. né? Os átomos têm uma coisa que chama sinapse, eles vão passando um para o outro até chegar no cérebro. Eu acho que eu vou ser átomo na próxima vida. Mas ainda bem que eu tenho amigos maravilhosos, igual a Cris, porque se eu esquecer, eu tenho certeza que ela não vai importar. Parabéns. Ela conhece a minha alma aquariana, mas graças a Deus que eu vou ter oportunidade de dar o parabéns para ela amanhã. Parabéns. Obrigada, Gladson. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Obrigado pela sua fofoca maravilhosa. Parabéns. Beijo, João. Beijo, Tchau, querido. Tchau. Tchau. Saudade de você, irmão. Pois é. Amanhã eu vou a BH. Se der, eu vejo você. Ah, então tá, ó. Então, Possibilidade boa. Tchau, Beijão. Então, tchau. Beijo. Tchau, Tim. Aí, a Luz chegou, ó. Tchau. A Luz. Tchau, beijo. Tchau.